Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Engenheiro Sá da Costa. Para lá da definição, e desde já agradecemos as suas palavras, penso que foram bastante esclarecedores num conjunto de pontos bastante interessante, mas a Comissão não está presa apenas como objetivo à determinação da existência ou não de rendas excessivas no setor. Vai um bocadinho mais além, pretende também saber se os procedimentos que foram adotados foram transparentes, saber se os montantes são adequados, quem tomou as decisões e quem são os responsáveis políticos por essas decisões. E se elas foram as mais informadas, é que, da resposta a estas questões, nós poderemos melhorar a decisão política administrativa no futuro em defesa do interesse público. Em audições anteriores foi referido que a introdução de um grande aumento da capacidade de produção de energia eólica em regime de tarifas feed-in, num sistema já dominado pelos CAIs e pelos PMEC, contribuiu para a criação de um cocktail explosivo que geraria o tal monstro elétrico. E, portanto, dentro desta lógica, faço-lhe agora um conjunto de perguntas sobre o assunto. Perante a necessidade de implementação de medidas que respondessem aos desafios ambientais colocados, descarbonização, teria existido uma melhor alternativa à da aposta na produção da energia eólica? Outro aspecto negativo que vem sendo referido nas diversas audições é o constrangimento operacional provocado pela injeção de produção de energia intermitente na dimensão existente no sistema energético nacional. Justifica-se esta preocupação ou não? Outro aspecto negativo que vem sendo referido nas diversas audições é o constrangimento operacional provocado pela injeção de produção de energia intermitente na dimensão existente no sistema energético nacional. E a pergunta é se justifica esta preocupação ou não. A gestão feita para acomodar esta injeção de energia intermitente gera sobrecustos no sistema ou não? Na sua opinião, foram devidamente ponderados os impactos que seriam gerados pela introdução massiva de capacidade de produção eólica num sistema dominado por produtores com CAI e CMEC? Relativamente a estas questões também, existe um conjunto de estudos conhecidos da Comissão e, curiosamente, não conduzem à conclusão de que há rendas excessivas na energia eólica, como é óbvio, na produção em regime especial. Na sua opinião, e considerando os dados desses estudos, estamos a falar do relatório Rents in the Electricity Generation Sector, estamos a falar num estudo promovido pela Secretaria de Estado de Energia. Como é possível concluir que há rendas excessivas nos contratos de produção de energia eólica? Conhece algum estudo que confirme a existência das ditas rendas excessivas? É óbvio que da sua resposta ou na apresentação presumimos que não conhecerá, até porque é defensor de que não existem rendas excessivas, mas pelo menos pode ser que conheça algum estudo. Poderá ter existido um excesso de voluntarialismo no dimensionamento do investimento em capacidade de produção eólica? Não teria sido mais prudente aguardar uma maior maturidade das tecnologias e, consequentemente, dos respectivos custos, programando um maior espaçamento temporal entre investimentos? Está de acordo que a ociosidade verificada no sistema existe, sobretudo ou em maior medida, pela introdução de capacidade de produção elétrica através de energias eólicas com regime feed-in, tal como sugerido em audições anteriores? Se está de acordo que a ociosidade verificada no sistema existe e, sobretudo, ou em maior medida, pela introdução de capacidade de produção elétrica através de energias eólicas com tarifa feed-in, tal como sugerido em audições anteriores. Muita coisa. Vamos lá ver se... Pronto, a primeira coisa é saber se os procedimentos foram transparentes e os mais corretos. Eu acho que sim. Porque, repara uma coisa, as regras... Não, do passado. As regras foram ditas... Pois é.
As regras foram-nos impostas a legislação que foi publicada e que a maior parte da legislação nós não tínhamos, nem temos nenhuma interferência sobre o assunto. Diz assim, olha, é isto para fazer. Querem, vêm, não querem, não vão. Portanto, houve sempre isso. E as regras para as pessoas irem, para serem os investidores e para construírem as centrais, têm que serem minimamente atraentes, não é? Ninguém vai investir para perder dinheiro. Começa logo por aí. Portanto, as regras foram lá. Eu julgo que os procedimentos foram mais corretos, foram sempre, assim, foram mais adequados. No nosso ponto de vista, acho que deviam ter sido mais céleres. Houve aqui, sim, muitas coisas que foram muito atrasadas, muito no desenvolvimento, mas é o que é. Nós tivemos, no princípio, eu posso lhe dizer, como das grandes dificuldades que nós tivemos, e estamos a falar no século passado ainda, que tivemos, além de dificuldades do ponto de vista do licenciamento, porque os projetos, o Estado não estava habituado a licenciar este tipo de projetos que não fossem para a EDP. Portanto, era o Estado a licenciar para o Estado. Quando aparece um privado, começam-nos a exigir mais coisas que exigiam para os projetos dos outros porque éramos privados. E, além disso, tivemos uma dificuldade muito grande, não a nível dos quadros superiores, mas dos quadros operacionais intermédios da EDP. Porque, e isto foi nitidamente a sensação que eu tive, EDP, Estado. As pessoas, os diretores ou subdiretores com quem nós lidávamos para licenciar os pontos de ligação, viam-nos a nós assim, esperem lá, toda a produção elétrica nacional é nossa. Se estes senhores nos vão produzir eletricidade, a minha empresa, a EDP, deixa de produzir. Se deixa de produzir, um dia mais adiante, se calhar, eu vou ter o meu lugar em causa. E, portanto, se trata de se levantar e criar dificuldades a estes entrantes. Não faz ideia o que foi. Até que houve uma altura, e posso lhe dizer que na altura a pessoa que percebeu isto, eu transmiti isso, percebeu isto, e tomaram-se decisões internamente e demais que mudou isto radicalmente, foi, então, na altura, o diretor de Relações Comerciais da EDP, que ainda dá, graças a Deus, pelo nome de José Penetos. Percebeu as dificuldades que nós estávamos a fazer, percebeu as coisas todas e disse-lhes mesmo, não, isto não pode ser, tem que continuar, tem a ver com coisas, e percebeu-se, não. Isso foi uma das coisas que conseguimos vencer, que houve alguma dificuldade, como houve outras. Não é? Agora, as tarifas FIDIN, eu julgo que não são excessivas, porque as tarifas FIDIN tiveram várias filosofias. Eu posso dizer que a primeira filosofia, talvez não eu estou a olhar, talvez o Agostinho Lopes de certeza que se lembra disso, mas eu duvido que até o deputado Jorge Costa tenha conhecimento disso. Mas a primeira tarifa FIDIN era deixa-me explicar o seguinte, o custo da eletricidade para grandes consumidores, o custo unitário vai baixando sempre que subimos o nível de tensão. Se compro a 10 kV, tem um preço. Se compro a 30, o preço é mais baixo. Se compro a 60, vai baixando à medida que vai subindo. E então a primeira regra era que o que nós recebíamos era o preço da eletricidade ao consumidor do nível de tensão imediatamente acima daquele que a gente ligava. Portanto, se eu ligasse a 10 kV, recebia da tarifa de 30. Se ligasse a 30, a de 60. Se ligasse a de 60, recebia a de 150. Era esta relação e que fazia aqui algum sentido no princípio. Mas isso esteve durante relativamente pouco tempo. Depois estabeleceu-se um regime tarifário. Depois foi evoluindo e depois apareceu um regime tarifário com o 168 de 99, se não me engano, em que a tarifa tinha 3 componentes. E pareceu-me
É uma forma algo complicada, mas pareceu-me uma solução bastante equilibrada. Que nós não tínhamos, isto foi definido internamente, eu julgo que era na altura, o secretário de Estado que tratava na altura era o Dr. Fernando Pacheco, no governo do António Guterres, em que, basicamente, a tarifa da eletricidade tinha 3 componentes. Uma componente que era a valorização da eletricidade propriamente dita, pelo equivalente ao custo de substituição da eletricidade. Uma segunda componente que era uma equivalente a uma taxa de potência média, portanto, era um valor que variava de mês a mês, mas que era o equivalente ao investimento à substituição de investimento numa central que aquela energia estava a fazer, mas era o investimento fixo. E uma terceira componente que era o custo das emissões evitadas. E apareceu esta tarifa. E esta tarifa teve primeiro uma primeira fase assim, depois teve uma fase em que o custo evitado era em função da tecnologia. E aí pareceu muito mais uniforme, passou a haver uma tarifa diferenciada para a eólica, para a hídrica, para a solar e para a biomassa, e as coisas estavam assim. Mas as tarifas, à medida que foram evoluindo, foram sempre baixando. Eu posso lhe dizer, quando foi a história, e era secretário de Estado, o Dr. Manuel Encastro, portanto, o governo do Dr. Pedro Santana Lopes, quando que nos fez uma redução muito grande e mudou o sistema, eu disse-lhe, cheguei-lhe a dizer assim, eu acho que é possível fazer uma redução dessa natureza, mas não como o senhor está a pensar. Porquê? O sistema, e estou a falar concretamente na eólica, o sistema da eólica estava de tal maneira que o tal coeficiente Z ia baixando consoante o número de horas de operação. Portanto, tinha um valor para as primeiras 2.000 horas, depois de 2.000 a 2.200 baixava, de 2.200 a 400 voltava a baixar, de 400 para 600 voltava a baixar e depois de 600 para cima era um valor mais baixo. E isto o que é que fazia? É que, à medida que uma central produzia mais, uma eólica produzia mais, o preço unitário baixava. E tinha um valor que, a partir das 2.600 horas, era um valor que, na altura, era inferior ao valor de mercado. E o que o Dr. Manuel Encastro fez foi tirar este coeficiente degradado e, pumba, fez um valor baixo para todo. E disse assim, errado. Eu disse errado porque devia ter chegado, era, no modelo que ele queria, descer o mesmo esquema em degraus proporcionalmente. Porque é que se tivesse feito isso, o que é que fazia? À medida que as máquinas fossem evoluindo, a tarifa era mais baixa. Quem é que ganhava? Ganhava o consumidor. Não quis perceber isso. Portanto, houve coisas que nós sugerimos para fazer, o que nós aprendemos, que foi discutido internamente. Eu, pessoalmente, sugeri isso e não foi aceito. Eu disse, mas o senhor está a fazer. Está a fazer. E eu disse, porque ele dizia assim, mas as máquinas nunca vão fazer mais de 2.600 horas. Eu disse, Sr. Secretário de Estado, não faça futurologia. Tem no dia que fizerem 3.000 ou 3.500. Existe, por exemplo, eu posso lhe dizer que existe atualmente em Portugal uma central eólica que faz mais de 4.000 horas. E, portanto, depois houve a alteração, já com esse decreto-lei, que, em vez de ser uma tarifa por 15 anos, passou a ser uma tarifa que era remunerada o menor dos prazos, ou 15 anos, ou quando essa central eólica atingisse 33 gigawatts-hora por megawatt instalado. Os dois valores eram equivalentes se o número equivalente de horas fosse 2.200 horas. Portanto, uma eólica que tivesse mais... O que é que acontece hoje em dia? Embora tenham, à partida, o mesmo valor, o prazo em que a tarifa é dada vem vindo encolhendo. Essa central que tem 4.000 horas, teve a tarifa garantida durante 9 anos.
Já sabia à partida. E conseguiu um financiamento por 8. Portanto, o que é que acontece? Nós olhamos só para a tarifa e esquecemos que estamos a reduzir o prazo consoante a evolução da tecnologia. Quem sai beneficiado do sistema? Alguém aqui explicou-vos isto? Não. Porquê? Não sei. Mas, portanto, eu posso dizer, presunção em água benta, cada um toma a que quer. Eu, como disse há bocadinho, eu estou há 35 anos no setor. Eu fiz tudo. Desde a folha branca, fiz projeto, contratei terrenos, licenciei, estudos de impacto ambiental, fiscalizei obras, explorei centrais todas, fiz tudo. Eu conheço de A a Z, tudo. E depois, faz-me impressão, ou às vezes eu tive a fazer uma lista de perguntas que eu achava que vocês deviam fazer a mim, em vez de ter feito às outras pessoas, mas depois desisti de fazer isso. Mas eu acho que sim, que tivemos a melhor alternativa de que tivemos, e posso lhe dizer assim, nós não podemos estar à espera que uma tecnologia esteja madura. O Sr. Deputado Rui Cruz, o senhor de certeza não tem aqui, mas de certeza tem um computador. E o senhor está à espera que o computador esteja a melhor tecnologia para comprar? Ou vai comprando? E depois, e digo-lhe mais, e depois não há uma altura que tem o computador, o seu computador que funciona, mas ao fim de 3, 4 anos não o vai substituir. Porquê? Porque está em competição com os outros e deixa de ter a performance que os outros têm. E o computador continua a funcionar. Também foi aqui dito, está-se a substituir por máquinas. Não, o computador normalmente não fica mais barato. O que acontece, nós pagamos mais pelo computador. Tem mais poder de cálculo. E nós temos, eu quando fazia análise de projetos, lá para a empresa quando eu trabalhava, lá, quando era responsável por isso, eu não analisava o custo do megawatt da máquina. O que eu analisava, o que eu comparava, era o custo do megawatt-hora. É o custo da performance que tem. Eu posso pagar mais por uma máquina, mas aquilo que ela me produz é mais barato. E estas coisas, e como para ser mais barato, tem que produzir mais. E produzindo mais, naquele esquema que existia, vai encolhendo o número de anos. E, portanto, há um benefício. Agora dizer assim, isso já é refletido. Não, não é refletido, porque isto aparece projetos, fundamentalmente, que foram instalados nos concursos, que ainda não chegaram a esse prazo. Portanto, há coisas que não vão fazer. Portanto, acho que sim. Acho que eu também queria dizer o seguinte, por exemplo, a Espanha na eólica começou mais cedo do que nós. A média da potência unitária por máquina em Espanha é inferior a 1 megawatt. A média da potência instalada em Portugal é superior a 2 megawatts. Quer dizer que temos máquinas que são mais eficientes e temos menos máquinas para produzir, até produzimos um bocadinho mais de energia elétrica do que isso. Portanto, eu não tenho conhecimento de nenhuma restrição operacional de injeção de eletricidade eólica ou solar. Nunca houve nenhuma restrição. Nunca houve. Houve coisas que se passaram, eu disse há bocadinho. Por exemplo, foi obrigado, passou por lei obrigatória a instalação de... Eu sou engenheiro civil, não sou eletrotécnico, eu sou engenheiro civil. E instalação de baterias de condensadores nas centrais eólicas. E eu opus-me a isso. Porque íamos ter, e eu vou usar um jargão, eletricidade reativa a viajar pelas redes, quando não é preciso para nada. Eletricidade reativa. E aqui eu disse assim, não puseram na lei. E depois, e agora temos reativa, a REN apareceu outra, temos reativa a mais. Pois temos. Eu não disse para não fazerem isso. Porque é que vocês disseram que era preciso ter baterias de condensadores? As baterias de condensadores são necessárias em determinado pontos de rede. E em vez de estar, e depois foi adotado o processo, em vez de estar o promotor a pagar a bateria de condensadores na sua central, assim, paga um X à rede e a REN
pega nesse dinheiro e instala as baterias reativas aonde faz falta. Porque não é em Freixo de Espingarda às Costas que é preciso uma bateria reativa, quando o consumo de reativa é em Lisboa. E tenho problemas de tensão de reativa. Portanto, não há. Portanto, houve evoluções, foi preciso. Não há problemas. Nós sempre contribuímos para a gestão. Nós sempre dissemos, quando a REN nos pede, olha, é preciso. Nós fizemos, houve uma vez, a REN pediu, tivemos uma reunião da Direção-Geral de Energia, em que a REN pediu o fim de semana mais crítico, mais sujeito a haver um apagão em Portugal, é normalmente o fim de semana da Páscoa. Porquê? Isso é muito interessante. Porquê? Porque é uma altura em que ainda há água e vento, e no fim de semana da Páscoa, como sabe, muitas vezes às férias os consumos caem brutalmente. E há produção que pode ser a mais. E, contrariamente ao que estava na lei, a REN, num determinado ano, vem pedir, por favor, vamos escolher uns quantas centrais eólicas em que vocês vão deslastrar e não vão produzir o que querem e não vão injetar a reativa para que não haja nenhum apagão. Nós contribuímos voluntariamente. Depois, os produtores foram penalizados porque a EDP que fazia a verificação das faturas, vocês não estão a cumprir a lei, pumba, são penalizados. Mas há aquele pedido. Depois desfez-se a penalização. Mas nós contribuímos sempre. A questão de haver com... eu acho... Repare uma coisa. Eu já há bocadinho referi aqui isto e se calhar não foi completamente claro. Quando me está a dizer se foram ponderados os efeitos de haver muitos cais e muitos quemeques e tudo mais. Se o Sr. Deputado me perguntar o que é que eu acho que devia de ser a forma de remunerar a eletricidade, não é só em Portugal, em qualquer país do mundo, com a tendência de haver, não é este mercado marginalista para 100% da eletricidade. Eu já aqui referi, se houver renovável que está satisfeito a receber 45 euros, para que é que há de receber 80? E então, como é que eu vou receber os 45? Porque faço um leilão antes. Aquilo que eu acho é que devia, e não é para fazer amanhã, é para ir fazendo. O que se devia de fazer era que, eu diria, 80% a 90% da eletricidade devia ter PPAs, devia ter tarifas fixadas. E só os 10% a 20% que faltam é que deviam de ir ao mercado marginalista, que eram quem faz o fecho do mercado. E deveriam ser remuneradas no mercado marginalista e também acho que deveria haver uma remuneração. Aqui também se tem muito falado, nós não temos isso nas renováveis, mas faz-me impressão como é que as pessoas não percebem isso, a questão da garantia de potência. Essas centrais que fecham o mercado marginal, que estão para fazer os fechos, para fazer as falhas, têm que ser remuneradas pela garantia de potência. E eu costumo dar este exemplo. Há duas formas, isto é um exemplo utópico, não é? Há duas formas de remunerar os bombeiros. Ou através dos impostos, e todos os meses eles pagam-lhes os salários, as instalações, o equipamento e não sei o quê, e todos os meses é o pinga-pinga. Ou há outra coisa, diz assim, os bombeiros são remunerados à peça. E quando há um incêndio, chegam lá e vão ter com o proprietário da propriedade que está a arder e diz assim, olha lá, quanto é que o senhor nos paga para ligar a mangueira? Quando é que um sujeito que foi atropelado, está debaixo do carro, e diz, olha lá, quanto é que o senhor nos paga para eu levar ao hospital? Nessa altura a gente paga cor e cabelo. Se nós tivermos 100% do mercado, estamos a remunerar todos no preço. Não pode ser. E se eu tiver, não, tenho aqui um garantido. Olha, se nós fizéssemos essa remuneração à peça, uma das coisas que nós temos, que nós pagamos e nunca queremos receber, é o seguro de vida. Ninguém quer receber, não é? O seguro do automóvel, ninguém quer porque é sinal que não tem. Ouça, por exemplo, se fosse esse segundo tipo de remuneração, por exemplo, os bombeiros do aeroporto, a gente reza porque não haja nada, não é? Nunca funcionavam. Portanto, não pode ser, não há problema nenhum, tem que ser ajustado. Não vejo, eu não conheço nenhum estudo
das rendas excessivas nas eólicas. Aquilo que eu vi, a única coisa que eu vi, já aqui foi mencionado, foi daquele grupo de consultores da Cambridge, que a Secretaria de Estado do Engenheiro Henrique Gomes mandou fazer, e esse estudo vem lá dito, preto no branco, que nas eólicas não há rentabilidades excessivas. É o único que eu conheço, não conheço mais nenhum. Mas esse já aqui foi tratado, não é? Excesso de voluntarismo, eu acho que não houve, porque aquilo que eu acho é que até houve, às vezes, uma retração, em alguns aspectos. Por exemplo, não faz sentido nenhum nós só agora queremos desenvolver a eletricidade solar. Devia de se ter desenvolvido mais atrás com outro conceito que estava, nem o que estava a ser, a determinada altura, nem o que está a ser agora. Eu também já não sei quem foi acho que foi o deputado Eldar Amaral, que disse, com mudança agora saiu e foi integrado na energia, a energia integrada no ambiente e tudo mais. E eu recordo, Sr. Deputado, que no governo anterior, a energia, na segunda metade, esteve com o ambiente com o Dr. Jorge Moreira da Silva. Esteve com ele. E aquilo que eu disse, eu achei, é que nunca devia ter saído lá. Porque esta política de ter energia e clima, energia e ambiente juntos, é uma questão que se está a propagar por toda a Europa. Não são indissociáveis. Uma coisa da outra. Tem que se ver e é transversal a tudo. Portanto, não houve excesso de voluntarismo. Quanto à ociosidade do sistema, Sr. Deputado, eu pegando aqui, tentando procurar, às vezes é difícil, procurar uma questão, mas o Sr. Deputado, quando chega a eu não vou dizer no aeroporto, para não é, mas chega a uma estação de comboios, chega a um aeroporto e vai apanhar um táxi, só apanha o primeiro. Os outros são todos ociosos. E depois o outro vem a seguir e apanha o outro. Há ali em qualquer sítio, há ociosidade. Há ociosidade. Isso tem que existir sempre. Vamos ter, porque, veja, um estádio de futebol, quantas vezes é que é usado? A maior parte do tempo é ocioso. O nosso carro está ocioso. Nós usamos o carro 5% do tempo, 10% do tempo. Não devíamos ter carro. O carro é um bibelô. O carro é um bibelô caro, porque está aí em exposição, e nós gastamos uma data de dinheiro nesse bibelô e não o tratamos bem, porque em vez de ter, com o dinheiro que a gente gasta, em vez de o ter preservado numa redoma, numa vitrine em casa, quando não está a uso, não. Temos aí à chuva, à intempérie, aos riscos e a diaba 7. Portanto, ociosidade é uma coisa que existe e que tem que existir sempre. E não é restrição nenhuma ao sistema elétrico que funciona. E mais, a prioridade, e não fomos nós que a definimos, porque o sistema do mercado marginalista existe há mais de 40 anos, entra primeiro aquele que tem o custo marginal mais baixo. E assim, os outros vão ficar todas de fora. E depois vai, não, tem que ser remunerados de alguma maneira porque estão ali de reserva para fazer algum backup quando for preciso. Mas o backup que é feito, sempre existiu backup. Uma das razões, que para mim é a razão principal de se falar, e não se falou aqui assim, das interligações, uma das razões principais das interligações é que quando há um problema, é a rede geral. Portanto, o backup é partilhado por todos os países. E em vez de estar cada país a ter o seu backup e a ter os seus custos, temos partilhados entre todos. E, portanto, se há menos centrais a fazer o backup, será mais barato para todos. Portanto, o conceito mudou completamente. Não podemos estar em pleno século XXI e a pensar que ainda estamos nos anos 50. Não dá. Sr. Deputado, eu tenho aqui uma dúvida, não sei, embora a resposta tenha sido longa, pelas minhas anotações, há aqui um tema que não foi abordado nas respostas, que tem a ver com quando o Sr. Deputado diz a determinada altura
se terá sido tudo ponderado no momento do aparecimento em força das eólicas, tendo em conta a existência de contratos CAIs e CMECs, podendo desse modo originar-se o pagamento aí sim de rendas, não nas eólicas, mas pelas outras que beneficiavam do facto de ter-se introduzido este novo modelo, sistema de produção de energia no mercado. Eu, pelo menos, a anotação que eu tomei foi essa. Eu respondi parcialmente, não sei abordei, se não abordei tão, de mas o maneira Sr. tão Deputado clara. é que nos tem que dizer se está satisfeito com o grau da resposta ou não. Não. O engenheiro abordou parcialmente. Abordei parcialmente. Mas repara uma coisa, aquilo que nós temos... Eu faço fotografia, já fiz cinema, mas eu faço fotografia. E há no cinema, há uma não deixei, eu voluntariamente deixei de fazer filme porque já não tenho tempo para a fotografia. Mas o que há no cinema uma expressão, aquelas quando há transições de duas cenas, é o chamado fade-in, fade-out, não é? Há uma cena, o fade-out, que se vai desvanecendo e a outra vai subindo. E o que se passa é isto mesmo, é que nós, os cais e os cais que depois foram corridos, estão em fade-out e as renováveis estão em fade-in. E, portanto, há ali uma altura que as duas coisas se sobrepõem. Só que no cinema, um fade-in, fade-out leva no máximo 3, 4 segundos, aqui leva no máximo 5 ou 6 ou 10 anos, não é? Há ali duas linhas, porque não é a possibilidade. Não é 20, não é 20 porque coisas estão a cair, estão a desaparecer, os que se paga de CAIs e CMECs têm vindo a diminuir, não é? E atenção, aquilo que eu vejo, daquilo que eu já escrevi uma vez, quando houve a transição do CAI para o CMEC, houve ali que acertaram umas contas. E acertaram-se umas contas e chegaram-se a uns valores. E se houvesse capacidade por parte do Estado, tinha pago, do Estado não, do sistema elétrico, não é o Estado, o sistema elétrico tinha pago as contas que havia, os acertos, logo na altura. Mas como não havia, anda a pagar aos bocadinhos. E, portanto, esse fade-out é prolongado pelo facto do sistema elétrico não ter dinheiro. E é preciso que tenhamos isto em consciência, não é? Portanto, aquilo foi. Sr. Deputado, tem a bondade de continuar, por favor. Sr. Engenheiro, o problema está em vincular-se a uma tecnologia durante 35 anos, quando no mercado passam a existir tecnologias bem mais baratinhas. No caso das eólicas, né? Isto apenas terminando essa discussão, mas continuando, se me permitir, houve anos em que o sobrecusto com a cogeração foi superior ao do custo com a produção de energia eólica. Há uma polémica quanto aos custos que esta fonte de energia acresce ao sistema elétrico. Na sua opinião, qual será o motivo de se questionar tanto as rendas das eólicas e não se questionar, por exemplo, as rendas da cogeração? Quais são as principais diferenças, considerando vantagens e desvantagens da produção eólica face à cogeração? Diversas personalidades do setor da energia, algumas já ouvidas aqui nesta Comissão, referem que todas as metas de redução de gases com efeito de estufa, renováveis e de energia e de eficiência energética vão ser cumpridas e que estão até já acima das metas estabelecidas para 2020. Deste modo, o argumento para continuar a apoiar as energias renováveis fará menos sentido, porque Portugal se encontra bem encaminhado para cumprir as metas europeias e do Acordo de Paris. Qual é a sua opinião sobre este assunto? O engenheiro Carlos Pimenta, entre outros, sempre defendeu metas muito ambiciosas para as energias renováveis. Num sistema com tarifas garantidas, a ambição das referidas metas não é suscetível de distorcer o mercado? O anterior governo conseguiu um compromisso de aumentar as interligações entre a Península Ibérica e a França. Foi referido nesta comissão que os produtores de energia eólica, beneficiados por tarifas feed-in, receariam de algum modo o reforço das interligações à Europa. É mesmo verdade? Sr. Deputado, deixe-me dizer o seguinte, estou aqui à procura de um slide para ver.
deixa-me dizer a questão da cogeração. Eu acrescentava naquilo que me disse que houve um ano que o sobrecusto, dito sobrecusto da cogeração foi superior ao da renovável. Deixe-me dizer o seguinte, que ainda agrava mais aquilo que está a dizer. Foi superior em valor absoluto, mas produziu menos eletricidade. Portanto, o agravamento ainda é pior do que aquilo que está a dizer, não é? Portanto, pagou-se mais, mas por menos eletricidade que a eólica. Porquê é que a cogeração não foi atacada? Há duas razões. Uma é que quem ataca a eólica tem inveja de nós. Quis fazer e não lhe deixaram fazer. Quis chegar, não vou estar a mencionar nomes, a não ser a pessoa que chegou com a propriedade num governo, foi ter com e vem no jornal, isto é público, vem no jornal, no público, por acaso, foi pedir, eu como fui governo e não sei quantos, eu quero fazer um projeto de 1000 megawatts, não quer concursos, não quer fazer nada, quer fazer as coisas, tá. E o Dr. Manuel Pinho, desculpa a expressão, mandou-o passear, não é? E ele aí ficou com aquilo atravessado e trata de atacar, já que esteve na comissão, e trata de atacar as eólicas e fazer mais. E por outro lado, como tinha tido ligações à indústria, está quieto, nada de falar na indústria. E eu acho que a segunda razão é essa mesmo, é que a cogeração foi uma forma de apoiar a indústria, com a qual eu concordo. Gerar eletricidade, eu concordo com a forma que foi feita e com o apoio, posso não concordar com alguns detalhes, mas gerar eletricidade em centrais de cogeração é uma fonte de eficiência. Uma central a gás, ciclos simples, tem uma eficiência na casa dos 30% a 35%. Uma central a gás de ciclo combinado tem uma eficiência na casa dos 50% a 55%. Uma central a cogeração a gás tem uma eficiência acima dos 60%, 60% a 61%. É a maneira mais eficiente de gerar eletricidade e calor, porque aproveita-se parte do calor que nas centrais veio para a atmosfera, não é? A ajudar ao aquecimento. Eu posso dizer só a título en passant, para que tenham a consciência do que se passa, uma central hídrica tem eficiências na casa dos 92%, 93%. Portanto, de eficiência. Portanto, é a forma mais eficiente. Eu disse há bocadinho que era engenheiro civil, não disse tudo, sou engenheiro civil hidráulico, não é? Daqueles que metem água, mas meto água com conhecimento de causa. Mas, portanto, é das formas mais eficientes. E, portanto, não houve ali assim, houve uma forma que eu julgo que talvez não tenha sido a mais correta, mas já acabou. Estão a acabar. E foi aproveitado por algumas empresas que transformaram as fábricas só em centrais de cogeração, só para vender e já não tinham elaboração. Mas isso foi controlado e já está acabado e vai evoluir. Eu julgo que o sistema da cogeração deveria continuar a ser apoiado. Não lhe pergunto a modalidade nem como, mas também devia de ser, porque há muita forma de beneficiar este aspecto. Eu quis pôr aqui outra vez este slide que mostrei há bocado. Isto é teórico. Se olhar para 2020, nós vamos dizer que temos 31% de renováveis. E nestes 31% de renováveis, nós tínhamos previsto que a eletricidade retivesse, eu digo 60%, não é 60%, é 59,6% de renováveis. E atualmente nós temos 54, 55%. E como esta contabilidade, eu já o disse, e disse-o ao ministro João Pedro Matos Fernandes e ao secretário de Estado João Galamba, disse, mas a gente vai conseguir. Não vai conseguir,
Porque nós, para termos os 60% da eletricidade que era preciso, precisávamos de ter a funcionar no dia 1 de janeiro de 2020, que é o último ano da contabilidade, uma combinação, podia ser uma combinação diversa, mas para que tenham uma noção só de um setor, porque isto pode-se misturar, pelo menos 2.500 megawatts de solar fotovoltaico. 2.500. Se se construir o que está licenciado, tudo neste ano, que eu não acredito, só temos 1.073. Não vamos cumprir as metas. Ficamos pertinho. Ficamos, mas não cumprimos. Mas eu sou deputado, ou as pessoas dizem assim, mas no ano de 2016 nós tivemos 62% de renováveis. Tivemos 62% de renováveis, mas não é assim que se contabiliza. Porque um país, vamos dizer, 2020, um país não pode ser beneficiado no ano 2020 porque foi um ano úmido ou prejudicado porque foi um ano seco. Pelo que a União Europeia definiu um esquema em que calcula a percentagem de renovável considerando uma média móvel de 15 anos, dos últimos 15 anos, para a hídrica, em função da potência, e para a eólica, os últimos 4 anos. E essa média móvel é que, mesmo nesse ano de 2016, era só 54,3%. E agora estamos... Eu acho que este ano, ainda não saíram os números oficiais, porque a DGE calcula esses valores, devemos andar na casa dos 55, 55,1. Não se consegue chegar lá. Não vamos cumprir. Não nos podemos esquecer que, olhando para trás, nos últimos 10 anos, as únicas coisas que se fizeram, e devia-se ter feito mais, foi o que resultou dos concursos da fase A e da fase B da eólica. E nós devíamos ter feito o dobro do que fizemos. E, portanto, não houve excesso de voluntarismo. Não vamos cumprir as metas. A última pergunta... Eu tomei nota, mas não consigo ler o que escrevi. Tem a ver com as interligações. As interligações. Se os grandes beneficiários são só das eólicas. Não, repare uma coisa. Eu posso lhe dizer que, mesmo quando se falou com as interligações de Marrocos e que se falou, não sei, foi das poucas coisas que estive de acordo com o secretário de Estado, Jorge Seguro Seixas. Quando ele disse assim, porque a questão, as pessoas dizem assim, olha, e um conceito, eu tive dificuldades e tive que confrontar os meus associados e eles depois perceberam aquilo que se passa. A questão de nós aparecer cá eletricidade mais barata do que a que é produzida cá, por causa das interligações, vai baixar os preços no consumidor. Não tenho dúvida nenhuma. Mas também nós podemos exportar se a nossa for mais barata do que a que se passa lá fora. E na questão da interligação de Marrocos, havia o receio de dizer a eletricidade de Marrocos vai ser mais barata e, portanto, vai chegar cá. E assim, a eletricidade de Marrocos, se for mais barata do que a que é gerada na Península Ibérica, chega cá ou pela interligação que se faça Silves-Rabat, ou pela interligação que existe de Espanha. E se nós não fizermos, vai chegar por via Espanha. E, portanto, os efeitos são os mesmos. E se me dão a escolher, o que é que eu prefiro? Ter uma interligação que vem a Espanha ou uma outra? Eu prefiro ter a outra. O que é que os marroquinos preferem? Preferem ter a outra. E porquê? Porque têm duas fontes que podem vir. Serve de backup. Porque a faixa de passagem dos cabos submarinos de Espanha para Marrocos é uma faixa muito estreita. Se há ali um problema, perdem tudo. E têm uma alternativa. Há o que um custo de uma alternativa. Mas o custo da alternativa é muito mais caro. Pois é, muito mais caro. Mas eu acho que sim. Como eu também acho, e posso ir mais longe, eu acho que devia de haver e cada vez mais, e defendo isto, é caro, mas é facilmente pagável. Uma ligação da Península Ibérica à Grã-Bretanha.
Devia de haver. É caro. É factível. É fácil. É caro. É. Mas paga-se. Só o diferencial. Vejam nós a produzir eletricidade a 40 ou 50 ou 60 euros o megawatt-hora. E os britânicos a pagarem os 115 euros da central nuclear. Nós dizemos assim, olha, dividimos o custo a meia. A ver, as interligações são incontornáveis. Da mesma forma que as renováveis são incontornáveis. Eu defendo as interligações, defendo sim, senhor. Acho que o plano é ambicioso, acho que é sim, senhor. Acho que nós devemos ter metas ambiciosas, devemos ter metas ambiciosas. E eu comparo as metas sempre com desculpem sempre a minha analogia, com o desporto, com o salto em altura. Nós pomos uma fasquia e o atleta, para passar à fase seguinte, tem que passar por cima da fasquia. Não é tocar na fasquia. E, portanto, as metas estão definidas e temos que fazer o possível. E criar condições, e essas condições são criadas pelos governos, pela Assembleia da República e pelas instituições que fiscalizam o sistema, para que as metas sejam ultrapassadas. E não é criar obstáculos para não chegarmos lá. E é nisso que nós todos temos que estar alinhados. Sr. Engenheiro, acho que a pergunta concreta era se as interligações só beneficiavam as eólicas. Beneficiam o país. Era essa a pergunta concreta. Beneficiam todos, beneficiamos todos. Muito bem. O Decreto-Lei 35 de 2013 tem sido aqui atacado porque se diz que foi um péssimo negócio para o Estado e um bónus para os produtores eólicos. Pode-nos ajudar a esclarecer sobre os moldes concretos deste péssimo negócio para o Estado? E agora, uma pergunta que resulta da existência de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças que concluiu, e cito, que os produtores de energia renovável terão de devolver até um máximo de 300 milhões de euros por terem beneficiado de uma dupla subsidiação nas tarifas e em apoios. Os inspectores detectaram 248 projetos com dupla subsidiação. Os produtores de eletricidade, a partir de fontes renováveis, já recebem apoios que são pagos pelas famílias através da fatura da luz. Conhece esta auditoria e os seus resultados? Qual é a sua opinião sobre esta matéria? O 35 2013 já o disse, nós não vamos pedir nada. O Estado veio dizer, olha, precisa de dinheiro, pediu coisas, chegou aquilo. Nós já tínhamos uma garantia. Como não ia haver certificados verdes, nós já tínhamos a tarifa de 74. Não houve. Está escrito, repara uma coisa, isto é um decreto-lei que está escrito em 2005. Está definido, foi aqui definido, não houve mudança nenhuma. Aquilo que o Dr. Artur Trindade fez, disse assim, olha, não vai haver certificados verdes. Se não há certificados verdes, e repare, deixe-me fazer aqui um pequeno parêntese para ver que muita vez no setor o Estado não cumpre. No Decreto-Lei 2015-B, Decreto-Lei 215-B de outubro de 2012, está lá escarrapachado, preto no branco, que se terá que promover as condições para haver duas coisas. Garantias de origem. Não há. Passados 6 anos e tal, não há um sistema de garantias. E um facilitador, um agregador que consiga tomar a eletricidade das renováveis e a pô-las no mercado, já que nós não podemos ir diretamente. Não criou. O Estado não criou. E devia criar. E não é à falta de todos os secretários de Estado dizer tem que se fazer isto, tem que se fazer isso. A primeira coisa que eu disse ao secretário de Estado, Jorge Seguros Santos, quando ele tomou posse, foi dizer assim, não se esqueça que ele tomou posse em 2015, já passaram 3 anos e nada foi feito. Deve ser das suas prioridades. Foi dada à REN. A REN certificou-se para emitir as garantias de origem. Quando ainda era semi-pública. Quando passou a privada totalmente, a Direção-Geral de Energia retirou-lhe isso. E não criou um organismo. Disse, quem vai ser agora é a Direção-Geral de Energia. Teve 2, 3 anos a Direção-Geral de Energia sem fazer nada, sem conseguir fazer nada, e agora decidiram, ainda o Secretário de Estado, Jorge Seguros Santos, que voltava para a REN. E os promotores que estão no mercado, neste momento, estão a perder essa coisa. Admire-se que alguém, um dia, ponha o Estado em tribunal
por ter uma perda de receita, por não ter cumprido o que o próprio Estado disse que tinha que fazer. E eu testemunho, nessa altura, se fizerem, eu vou testemunhar, de ter dito aos secretários de Estado que tinham que fazer isso. Este secretário de Estado já diz que está a tratar do assunto. Mas, portanto, puseram nas coisas, disseram que era preciso uma contribuição, fizeram as contas. Foi o Governo que fez as contas, do que é que nos deveria propor, o quanto é que deveriam fazer, e quanto é que... Foram eles que fizeram as contas. E nós fomos voluntários de aceitar ou não aceitar. Qual foi o meu papel no meio disto tudo, na questão para eles aceitarem? Sabe, eu também gosto muito de provérbios do povo. E há um provérbio que diz, mais vale um mau acordo que uma boa demanda. E nós achávamos que era preferível, e eu defendi isso, que era preferível aceitar, porque o ótimo é inimigo do bom, do que estar a criar uma condição. E acho que sucedi, nesse aspecto, a defender o país. Se há um bom acordo, o Eugênio Castro Pimenta aqui apresentou o modelo dele, e nós não sabemos por ele. E o modelo dele diz que, se o preço de mercado for abaixo dos 52 euros, os promotores saem beneficiados. Se for acima, em 2020, se for acima, é o sistema elétrico que sai beneficiado. Ora, o mercado, em 2017, foi 54,06 euros. Em 2018, foi 57,4. Quando nós sabemos que o mercado é fixado fundamentalmente pelos preços das centrais térmicas, e nós sabemos que relativamente a 2017 e 2018, de 18 para 19, vai aumentar o ISP e a taxa que o carvão vai pagar, o preço da eletricidade só vai subir. Portanto, o sistema vai ser fundamentalmente beneficiado por causa disso. No que diz respeito à auditoria da IGF, eu posso lhe dizer já à partida que não conheço. Pedi para ver, foi-me negado. E as duas coisas que eu lhe vou dizer, temporais, são a seguinte. E então as duas é informação de jornal. No dia 3 de julho de 2018, numa entrevista dada à jornalista Ana Suspiro, do Observador, o então secretário de Estado, Jorge Seguros Sanches, disse que era um assunto muito complexo, tinha questões jurídicas e que, por causa disso, ia consultar, pedir o parecer da Inspeção Geral de Finanças. Quando saiu o relatório, agora não me lembro, mas foi no mesmo jornal, Observador, e foi com a Ana Suspiro também a fez o relatório daquilo, em que veio a dizer que a Inspeção Geral de Finanças chegou aos tais 299 milhões de euros que foram. E diz lá, a jornalista, é escrito pela jornalista que me disse a mim que viu o relatório. E diz assim, a Inspeção, e ela diz lá escrito, a Inspeção Geral de Finanças não se debruçou sobre as questões jurídicas. Ó, Sr. Deputado, o importante é as questões jurídicas. Porque se nós não cumprimos, se alguém não cumpriu, tem que pagar o que não cumpriu. Agora, o que ali diz é que não se debruçou sobre as questões jurídicas. E eu pergunto assim, então, desculpe-me o coloquianismo, que negócio é o nosso? O secretário de Estado, Jorge Seguros Sanches, diz que quer saber, consultou a Inspeção Geral de Finanças para saber as questões jurídicas e eles só lhes respondem com os números e não respondem com a jurídica porque é muito complexa. Então, que brincadeira, estão a brincar connosco? Então, eu sinto-me, mas deixe-me dizer, eu vou mais longe. Qualquer coisa que haja neste sentido, eu considero, e não sou só eu, há juristas, especialistas em direito administrativo que dizem isso. A haver qualquer coisa é considerado um confisco. E vou-lhe dizer duas razões. Primeira razão, ou três razões. Duas são muito parecidas. Já passou muito tempo. Naquela lista existem projetos
que beneficiaram do programa Valorem, que o Valorem financiou projetos construídos, entrados em exploração, em 91, 92, 93, 94, 95. Há mais de 20 anos. E quando o secretário de Estado me disse que ia fazer isso, vou investigar todos. Eu disse, e eu de todos para quando? Desde a fundação do Reino, com o Dom Afonso Henriques? Ou as coisas não têm limite nos prazos? O primeiro prazo é isso que são pagos. Os projetos dos os últimos projetos a que tiveram apoios, os apoios foram-lhes atribuídos em 2005. 2005. Há mais de 13 anos. Embora o pagamento final da última prestação de alguns tenha sido em junho de 2008. Portanto, há mais de 10 anos. Então, prazos, não faz sentido nenhum. Segunda coisa com prazos. Os projetos, aquele dinheiro veio 85% da União Europeia e 15% de fundos nacionais. Se houvesse alguma repercussão, 85% do dinheiro que se fosse capturado era devolvido para Bruxelas. Portanto, não ficava. E há uma regra desses projetos que dizem, eu agora tenho aqui uma dúvida no ano, que diz assim, nenhum projeto, nenhum processo pode ser reaberto, eu não me recordo se é passado 4 anos ou 5 anos do seu fecho. Portanto, isto está completamente fora. Portanto, são 2 argumentos no que diz respeito a timing. Agora, o terceiro argumento. O último processo que foi instituído na altura que era Ministro da Economia, o Dr. Carlos Tavares, ele fez uma apresentação, que eu tenho cópia da apresentação, que dizia muito claramente: existem 3 modos de apoio complementar para as renováveis. Primeiro modo, a tarifa FIDIN. Segundo modo, o apoio do programa. Terceiro modo, um apoio para infraestruturas que só está acessível aos operadores de rede. Portanto, nós não tínhamos acesso. E uma das regras que todos os projetos tinham é que os projetos tinham que ser viáveis económica e financeiramente sem o apoio. E o projeto é muito simples. Nós temos custos e temos receitas. Os custos são determinados e auditados e tudo mais, e as receitas é a produção vezes a tarifa FIDIN. E, portanto, o projeto só era viável se tiver uma determinada FIDIN. E nunca apareceu uma regra que dizia assim: se o projeto não tiver apoio, a tarifa é X. E se tiver apoio, a tarifa é Y. Nunca apareceu isso. E mais, no último programa, os processos eram tão complicados, que os promotores não iam aos projetos. E mudaram no EAPMEI e mudaram nas questões dos procedimentos na DGE e andaram-nos a pedir para o dinheiro não retornar a Bruxelas para nós concorrermos e apresentarmos os projetos. E muitos dos projetos que foram financiados com fundos, com dinheiro que foi devolvido. Portanto, eu não vi o relatório do IGF, não vi nada e tudo mais. Mas aquilo que eu quero ver, eu enquanto Presidente da APREN, e os meus associados da APREN querem ver resolvidos, é a questão jurídica. A minha opinião é que aquilo não tem pernas para andar juridicamente. Qualquer juiz num tribunal percebe que aquilo não tem razão nenhuma para andar. É verdade, é a coisa que é. Portanto, não há questão nenhuma. A auditoria, eu não sei o que é que foi pedido nos termos do Secretário de Estado à auditoria, eu só conheço a entrevista que ele deu no jornal, que disse que consultava a Inspeção-Geral de Finanças por ser um problema complexo juridicamente. Vai dar. Ficamos à espera. Só mais um preciosismo meu, só para esclarecer. Quando falou no Decreto-Lei 35 de 2013 e falou na ausência ou na falha do Estado quanto à implementação da garantia de origem ou definição e à figura do facilitador, que foram sendo adiados
pelo próprio legislador, ou governo. A pergunta que eu lhe queria colocar era se estes dois instrumentos implementados têm impacto ou não no custo da energia para os consumidores. Deixe-lhe dizer, a garantia de origem não tem nenhum impacto para o consumidor, mas tem impacto para o promotor. Porquê? O promotor pode vender a sua garantia de origem a terceiros, nomeadamente fora do país. E, portanto, quando vende, e é uma fonte adicional de receita que, aos preços atuais, se calhar estamos a falar em mais 5 a 10% da receita, com tarifas muito baixas. Qual é o impacto que tem para o país? É que se vender a garantia de origem para fora, essa eletricidade não conta como renovável nas contas finais. É o impacto, não é direto ao consumidor, não tem nada a ver. No que diz respeito ao agregador, repare que também não tem efeitos nenhuns para os consumidores, porque nós temos passado muita dificuldade e também porque há pouca expressão. Eu julgo que atualmente PRE, produção renovável, produção em regime especial, renovável, há aqui o decreto-lei, só aqui um parênteses, o decreto-lei 215B de 2012 tem uma definição de produção em regime especial, toda aquela que seja feita em centrais renováveis ou com origem em recursos endógenos. Quer dizer que se nós tivéssemos gás em Portugal e queimássemos o gás numa central, esse gás queimado numa central a gás, já passava a ser PRE. E depois havia a PRE, que era remunerada em regimes, remunerada com tarifa feed-in, e a outra que vai em mercado. A grande hídrica que vai em mercado também é considerada PRE. Portanto, vamos fazer aqui um parênteses e dizer aquela PRE eólica de pequena hídrica e agora os tais 46 megawatts solares, eu julgo que existirá normalmente em Portugal 100 a 120 megawatts em regime de mercado, que é muito pequenino. E se nós fôssemos tirar a esse regime de mercado umas pequenas hídricas que estão na esfera da EDP, ainda fica mais pequeno. E esses produtores, não existem em Portugal condições de alguém se vir estabelecer para ofertar esses em mercado porque são muito pouco e não é rentável. E, portanto, esses produtores estão a ser, entre aspas, esmagados por comercializadores. É fundamentalmente a eles que vai... Quem é que fica à margem? Não sei, mas se calhar quem fica com a margem serão os comercializadores, não são os pequenos produtores. Portanto, não é que uma coisa ou outra não afeta diretamente o consumidor, o preço do mercado marginalista afeta sim o recebimento que esses donos dessas centrais recebem, não é? Porque não tem expressão. Muito obrigado. Eu termino aqui a minha ronda.